Artigo 14. Da Ordem Eclesiástica. A Confissão de Augsburgo trata do ofício do ministério nos artigos 5, 14 e 28. No que diz respeito à composição desses artigos, o artigo 28 foi o primeiro a ser elaborado e desempenhou um papel importante nas controvérsias que envolveram a segunda parte da CA. A partir dos textos de João 20, 21 a 23 e Marcos 16, 15, o artigo 28 estabelece uma distinção entre autoridades espirituais de autoridades temporais. Além disso, o artigo 28 confessa claramente que o ofício do Santo Ministério é o ofício que entrega a palavra e os meios da graça que foram instituídos por Cristo Jesus. O motivo que levou Philippe Melanchthon a inserir o artigo 14 na CA foram falsas acusações levantadas por João Eck, em Augsburgo. Eck acusou Lutero de ter rejeitado o sacramento da ordenação e de ter permitido que todos os leigos batizados atuassem como sacerdotes indistintamente. Como resposta a essas acusações, e para eliminar qualquer desconfiança de que o artigo 5 fala sobre o sacerdócio universal, foi que Melanchthon redigiu o artigo 14. As acusações de Eck partiram de distorções de interpretações de Lutero sobre o sacerdócio real, que é mencionado em 1 Pedro 2,9. O pensamento de que todo cristão pode atuar indistintamente como ministro ordenado não surgiu em Lutero. Por volta de 150 anos depois de Lutero, esse pensamento é recorrente em um dos representantes mais conhecidos do pietismo, Philipp Jacob Spener. No século XIX, essa visão pietista do sacerdócio real se transformou numa expressão democrática, onde o sacerdócio de todos os crentes passou a ser encarado como um controle e equilíbrio ao poder do ofício do ministério. Esse pensamento reapareceu no movimento ecumênico do Conselho Mundial de Igrejas como o apostolado dos leigos e ainda tem influenciado muitos luteranos desinformados. Quando Lutero debate com Roma, ele utiliza a linguagem de todos os cristãos batizados por dois motivos. Primeiro, combater o pensamento de que o sacramento da ordenação concedia característica espiritual indelével ao que estava sendo ordenado. Para Lutero, isso era o mesmo que negar o Evangelho, pois todos aqueles que são batizados são igualmente espirituais e estão numa mesma posição diante de Deus. Porém, estando todos no corpo de Cristo, cada cristão serve ao outro em diferentes vocações. Segundo, defender igualmente todos os cristãos de pastores infiéis e legalistas, pois todos os cristãos, indistintamente, são chamados a serem fiéis em suas vocações. Além disso, Lutero falava nesses termos porque os cristãos não deveriam ser privados de ter um pastor se o Papa estava permitindo a ordenação apenas de homens que eram leais à sua tirania. Após essa breve contextualização, ouçamos o que claramente afirma o artigo 14 da Confissão de Augsburgo. A respeito da ordem eclesiástica, se ensina que, sem um chamado regular, ninguém deve pregar nem administrar os sacramentos publicamente na Igreja. Em seu Catecismo Maior, Martinho Lutero fala a respeito de 3 ordens santas que foram instituídas por Deus. Nessas ordens, todos os cristãos servem em amor cristão, conforme as suas vocações. As ordens são Igreja, Governo e Família. Aqui, o que nos interessa é esclarecer o que seria a ordem eclesiástica mencionada no artigo 14. Lutero explica que a ordem eclesiástica diz respeito ao ofício pastoral ou ministério da palavra que prega e administra os sacramentos. Na Variata de 1540, Melanchthon menciona o texto de Tito 1,5, evidenciando que ordem no presente artigo trata especificamente da ordenação de homens ao santo ofício do ministério. É importante esclarecer que ordem aqui não implica numa posição hierárquica, mas no ofício de pregar, ensinar
e distribuir os sacramentos. A ordem no meio luterano também não se trata de um serviço espontâneo ou incidental, mas de um serviço regular e ordenado que incorpora o portador do ofício. A partir do chamado regular, o pastor é inserido no ministério que pertence a Cristo e ele passa a atuar in persona Christi no que diz respeito à pregação da palavra e à administração dos sacramentos. Portanto, o próprio Jesus instituiu o santo ofício do ministério para que a salvação realizada na cruz pudesse ser distribuída às pessoas não apenas de forma incidental, mas de forma regular, pública e ordenada pela pregação da palavra e administração dos sacramentos. Depois de tratarmos da ordem eclesiástica no artigo 14, é importante definir o que se entende nesse artigo por igreja. A igreja não é definida por algo que se possa buscar ou levar, por uma organização humana esplêndida, por um agrupamento de pessoas sábias, belas construções, por um conjunto bem articulado de doutrinas ou por um lugar onde o amor é caloroso entre os membros. Embora algumas dessas coisas se relacionem à vida cristã, por elas não se define o que é a igreja. A igreja é definida no artigo 7º da CA como a Santa Igreja Cristã, a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. A igreja é onde o Senhor ressuscitado oferece suas dádivas ao seu povo através do ofício do ministério ordenado. Jesus, no meio luterano, não se trata de um simples objeto de fé, mas ele é aquele que serve. Ele é o doador de todos os dons. Portanto, definir a igreja pelos meios da graça é confessar a igreja como lugar onde Jesus continua seu serviço para conosco. Onde está Cristo, ali está a igreja. Uma vez explicado o significado de ordem eclesiástica e de igreja, observamos que os confessores utilizaram formulações fortes para proibir qualquer pessoa de pregar ou administrar os sacramentos na igreja, caso não tivesse passado pelo chamado regular. A forte proibição aparece tanto no texto em alemão como também no texto em latim. Os verbos utilizados não sugerem uma recomendação ou pedido, mas absoluta proibição. Portanto, fica evidente que Melanchthon não deixou brechas para as falsas acusações de John Eck ao inserir o artigo 14 na CA. As confissões luteranas evidenciam que o ofício do ministério não está separado da palavra e sacramentos. Ambos foram instituídos e ordenados em associação, em unidade. Portanto, é grave erro desassociar o ministério de suas funções, do ofício da pregação da palavra e da administração dos sacramentos. O ministério não existe por si mesmo, nem por decisão da Igreja, mas existe por uma instituição do próprio Jesus, através do qual o próprio Senhor fala e concede seus dons ao seu próprio povo de maneira concreta. É por essa razão, é por instituição, ordem e vontade do próprio Jesus, que aqueles que pregam e administram os sacramentos tenham passado pelo chamado regular ao ofício do Santo Ministério. O ofício público ou serviço público diz respeito àquilo que ocorre de forma pública nas assembleias, nos cultos. Todas as atividades litúrgicas, sacramentais e pastorais estão ao encargo do pastor chamado e ordenado. O pastor é aquele que possui a responsabilidade de atuar no cumprimento fiel e responsável dessas atividades. A congregação, por sua vez, vive daquilo que o próprio Jesus entrega a ela no ministério. Como já dito, o ensino, a absolvição, o batismo e a ceia do Senhor não existem como funções abstratas que ficam buscando cristãos indistintos para serem realizadas sob a mera supervisão de um pastor.
A própria palavra administrar no texto alemão não implica em mera supervisão ou responsabilidade, mas diz respeito àquele que estende, que alcança com as mãos, que provê ao povo de Deus como despenseiros de sua graça. É necessário que o pastor devidamente chamado e ordenado exerça ativamente aquilo e conforme o próprio Cristo ordenou. Para uma melhor compreensão da questão, ainda é importante esclarecer o que as confissões luteranas entendem por chamado regular. O chamado nunca foi entendido no meio luterano como algo abstrato ou temporal. Para os luteranos confessionais, nunca se pensou que um leigo pudesse ser designado pela Igreja para pregar e administrar os sacramentos numa semana e outro na semana seguinte. Essa era precisamente a acusação de Eck a Lutero, e que ocasionou a inserção do artigo 14 na CA. Por ser mandamento e instituição divina, a Igreja está ordenadamente vinculada ao ministério até o fim dos tempos, e assim assume a maneira instituída por Cristo na distribuição dos dons até o fim dos tempos. Conforme destacado por teólogos luteranos, a expressão para chamado regular no original alemão não diz respeito a uma ordem que simplesmente está em oposição a algo caótico. Também não se refere a algo ordinário, indicando um princípio normal e aberto a outras opções. O chamado regular, indo ao encontro do próprio título em latim, implica em procedimentos eclesiásticos legítimos e litúrgicos, onde no processo determinado homem é examinado, chamado e colocado no ofício do ministério através de um rito litúrgico de ordenação. Portanto, o artigo 14 ensina que o rito de ordenação é aquilo que completa o processo, permitindo que o ordenado, então inserido no ofício, comece a pregar e administrar os sacramentos de forma legítima perante a Igreja de Cristo. O chamado regular implica não num chamado meramente correto e formal, mas num chamado ritual de ordenação, como sugere o texto em latim. Aqui também se evidencia que o chamado regular se relacionava ao rito de ordenação que inseria o candidato no ofício perante a Igreja de Cristo, não necessariamente de um chamado de uma congregação local. Tais observações podem ser legitimadas na própria confutação da parte dos romanistas, frente ao presente artigo. Eles, insistindo no rito de ordenação romano, afirmaram que apenas o bispo tinha o poder ou autoridade para realizar o rito de ordenação. Portanto, os próprios romanistas entenderam que a questão não era apenas sobre a ordenação, mas também sobre quem tinha autoridade para realizar tal rito litúrgico. Diante da opressão que havia ao Evangelho, é que os luteranos afirmaram no Tratado 66. Quando os bispos regulares se tornam inimigos do Evangelho ou se recusam a ordenar, as igrejas mantêm seu direito de fazê-lo. Novamente, isso não significa que um crente não ordenado possa pregar, ensinar e administrar publicamente os sacramentos. O rito de ordenação ou consagração ao ofício envolvia a bênção e também o envio. A bênção é concedida ao candidato através das palavras mandatórias do Senhor e de outras palavras relacionadas ao ofício do ministério, isso em oração e com imposição de mãos. É através desse rito que determinado candidato masculino é ordenado e firmemente colocado no ofício do ministério. A partir de então, o candidato é colocado sob o mandato do ministério de Jesus. Todo esse longo processo defendido pelos luteranos confessionais foi entendido como vontade e obra de Deus. Erroneamente, desculpas aparentemente teológicas que claramente contrariam o texto das confissões, o artigo 14, surgem numa tentativa de justificar atividades leigas
ou de seminaristas em funções próprias do ministério pastoral instituído por Cristo Jesus.